Olá, muito boa noite, amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial, feita para pessoas especiais como você, que é de bom gosto. O Estado de São Paulo libera a abertura do comércio e realização de cultos religiosos. A abertura do comércio de rua e shoppings já vale a partir deste domingo. Os estabelecimentos comerciais irão funcionar nesta primeira semana de transição, porém com restrições. Poderão atender apenas 25% da capacidade do local. Os integrantes do Comitê de Combate à Pandemia disseram que se trata de um voto de confiança para os setores econômicos. As atividades religiosas também estão autorizadas a partir desse domingo, porém com restrições. Será mantido o toque de recolher, o que significa que é proibida a circulação de pessoas e de carros entre 20 horas e 5 horas da madrugada, com exceção de emergências e ida e volta ao trabalho. Esta primeira semana de transição será de 18 a 23 de abril e o funcionamento está autorizado entre 11 horas até as 19 horas, ou seja, 8 horas seguidas. Na segunda semana de transição, que será de 24 a 30 de abril, abrirão para o público restaurantes, salões de beleza. Também serão liberados espaços culturais, museus, academias, clubes, parques e outros, das 11 às 19. Já as academias terão, a pedido do próprio setor, um horário diferenciado, das 7 às 11 da manhã e depois das 15 às 19 horas. Todos os estabelecimentos devem estar atentos às regras sanitárias, proibindo aglomerações e obedecendo a ocupação de todos os espaços liberados com apenas 25% da capacidade. Boa noite, jornalista Donizete Romão, como você está? Tudo bem, Clóvis Cordeiro? Estou bem, sobrevivendo. Graças a Deus, nesta noite do dia 16 de abril, você sabe que nesse texto que nós lemos na abertura, o que me chamou muito a atenção, fiquei feliz com a reabertura do comércio, depois a gente vai conversar bastante sobre isso, mas que foi um voto de confiança do comitê nos setores econômicos, mas esse pessoal é muito bonzinho. Olha, eu confesso que eu me emocionei, eu quase chorei de emoção. Um voto de confiança nos setores econômicos, muito bom. O que você achou dessa abertura, Donizete? Excelente, né? É importante, apesar dos riscos ainda que não diminuíram, né, em nada. Nada justifica, primeiro, ter parado, e segundo, também voltar, né? Então, está tudo elas por elas, não tem, assim, grandes modificações. Parece-me que houve uma pequena queda aí nas internações, né, no número de casos, mas, assim, bem pequena, na verdade, né? Então, pouca coisa mudou, né, ou nada mudou, e tudo mudou, quer dizer, então a gente está vivendo um processo aí de pandemia também que tá mexendo com a nossa estrutura de Homo sapiens aí, nós estamos meio complicado, viu, tá difícil até de raciocinar, né, o que está acontecendo. Agora, esse negócio de voto de confiança também é uma petulância, né, eles estão realmente achando que estão mandando em tudo, quer dizer, cadê a democracia, cadê o direito do trabalhador, cadê os direitos conquistados, né? Parece que não existe, parece que todo mundo é burro e só tem um grupo inteligente lá mandando em tudo. Bom, Donizete, vamos lá. Primeiro, houve uma mudança, é uma fase vermelha, mas é uma fase vermelha meio desbotada. Me perdoe até fazer essa brincadeira num momento tão triste, tão difícil. Seria mais ou menos uma fase salmão, por isso que eu pus essa camisa para participar da live, porque o que a gente sabe, o que a gente percebe, Donizete, é que a gente sabe muito pouco. A gente sabe também que tem muita gente tomando decisões com base em pouca coisa. Para você tomar decisões a respeito de fechamento disso, fechamento daquilo, você precisa ter informações científicas, informações seguras.
Por que eu vou fechar esse setor? Porque cientificamente está comprovado que esse setor ele oferece um grande risco de transmissão da doença. A doença é grave, nós sabemos disso, ninguém aqui nega, ninguém é negacionista. A gente tem amigos que perderam parentes, a gente tem gente próxima que perdeu parentes por causa dessa doença, desse vírus maldito que veio lá da China. A gente sabe de tudo isso. Mas a gente, ao longo do tempo, a gente vai observando algumas coisas e a gente fica assim, você identifica que as pessoas que estão tomando decisão, elas estão tomando tateando no escuro, mais ou menos no escuro, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. E aí a gente vai fazendo fecha, libera, fecha, libera. Hoje pela manhã, Donizete, eu fui levar o carro na oficina para consertar numa concessionária. Aí eu entrei na concessionária, enquanto eu esperava a minha carona, tinha 23 pessoas dentro da concessionária, dentro do salão. Um salão amplo, todo mundo com máscara, todo mundo relativamente distante, um grupinho nem tanto. E eu fiquei pensando, por que uma concessionária de veículos, que vende veículos, pode ter 23 pessoas dentro da loja e um comércio de bairro que tem uma proprietária, às vezes a proprietária é uma vendedora, e atender uma cliente por vez, não faz sentido. Há risco de contaminação? Há. Mas onde há mais risco de contaminação? Num transporte público, onde as pessoas estão indo para esses lugares, numa concessionária onde tem 40 pessoas, 30 pessoas, 25 reunidas. Eu fiquei indignado. Aí eu li isso daí, é um voto de confiança. Voto de confiança o quê? Mais de 80% dos comércios do setor de gastronomia indicaram que correm o risco de fechar definitivamente. Hoje, as entidades que representam os diversos setores informaram que mais de 60 mil pessoas entre comércio de rua e shopping vão perder os empregos nos próximos dias, nos próximos meses. Mais de 60 mil pessoas. Há milhões de pessoas passando fome. Aqui no estado de São Paulo, eu acredito que já chegou a 1 milhão de pessoas passando fome. E aí o cara vem falar que vai dar um voto de confiança. Olha, deu uma vontade de falar, mas a gente não pode porque tem que ser respeitoso, nós somos jornalistas responsáveis, não entendemos de muita coisa, mas somos responsáveis. Então, reforçando, a gente sabe que o risco é grande, a gente sabe que a doença é grave, a gente sabe que ainda não há um tratamento, não há um protocolo, que isso também é uma coisa curiosa, Donizete. Faz 1 ano e 2 meses que estão tratando o paciente e ainda não se sabe. Não há um protocolo divulgado, falou, olha, esse protocolo dá certo, esse não dá, vem um lá indica a hidroxicloroquina, o outro indica lá o vermicida, o vernil, como é que chama lá eu nem lembro mais o nome do remédio. Ivermectina. Ivermectina, que é um vermífugo, né? Então, depois você toma o resto. Então, e aí o que você faz? Você fica meio perdido, que você usou a expressão, a gente está meio deslocado. Você não sabe com certeza se essas informações que estão sendo passadas pelo poder público são verdadeiras ou não. Eu não acredito. Eu não tenho acesso a elas e não consegui sair para confirmar. Eu não fui à rua para confirmar sobre a ocupação dos leitos. Eu acredito que nenhum jornalista em Campinas fez isso. Nenhum jornalista pegou uma fonte, montou uma rede para confirmar. A gente crê na boa fé das pessoas daqui, do setor de saúde, que eles estejam falando a verdade. Mas a gente não tem certeza. Eu não tenho essa certeza, eu não sei se você tem. Mas o que eu acho é o seguinte, infelizmente, a gente vai ter que tomar uma posição, porque nós também dependemos da economia, todo mundo depende da economia, né? Mas nós dependemos do comércio direto, nós dependemos do comércio, dependemos do serviço, dependemos dos eventos, e um pacto que tem que ser feito agora, eu sugiro isso para os comerciantes, e amanhã eu vou começar uma reunião com os comerciantes da região do Castelo, é um pacto de não fechamento mais. Independente do que aconteça, vão tomar todas as atitudes, todas as medidas necessárias para se tomar cuidado, para oferecer mais leitos, para melhorar o tratamento, para oferecer medicação, mas não é possível mais fechar os pequenos comércios.
Não pode, não dá mais. Isso vai significar a morte de milhares de empresas. Aqui em Campinas, eu acho que já chegou a centenas de empresas pequenas e médias, e essas pequenas e médias empresas, Donizete, elas representam mais de 80% dos empregos. E o que a gente está fazendo é destruindo empregos, que o próprio Estado falou. Nós vamos demitir nos próximos meses no comércio 60 mil pessoas que vão para a rua e não vão ter que comer. Então não dá mais para ficar. Quem vai pagar? O comércio vai pagar e os serviços vai pagar. As academias vão ter que fechar, os restaurantes vão ter que fechar. Então tem que ter esse pacto. Aconteça o que acontecer, outros vão fechar, mas o comércio, o serviço não aguenta mais, não dá mais para fechar. O que você pensa sobre isso, Donizete? Fique à vontade. Como a gente já comentou numa live anterior, a França parece que teve 3 lockdowns, né? Agora acho que está no terceiro ou quarto, qualquer coisa. Terceiro lockdown. Terceiro, né? Então, quer dizer, se o primeiro não resolveu, o segundo também não, agora o terceiro, será que vai resolver? Quer dizer, será que não dá para aprender que não é isso que funciona? Pode ser que ajude, dê uma pequena ajuda, mas eu acho que o tanto que ajuda é insuficiente pelo tanto que atrapalha, né? Pelo tanto de malefício que provoca. É como você tomar um remédio que vai te curar, por exemplo, uma dor de cabeça e te causar problema sério em todo o organismo, né? É isso que está acontecendo atualmente. Os efeitos colaterais desse lockdown são piores que a própria doença. Quer dizer, a pessoa pode não ter problemas com Covid, mas vai ter problema de fome, e uma pessoa subnutrida, ela fica sujeita a pegar doenças, não só Covid, mas qualquer doença aí, qualquer gripezinha que possa acontecer. Uma pessoa que não tenha uma nutrição boa, que não tenha uma alimentação decente, né, vai ser fatal, né? As pessoas vão começar a morrer de lombriga, sei lá, de bicho de pé, sei lá, qualquer coisa. Diminui simples. A capacidade imunológica, né? Diminui totalmente, porque a pessoa não se alimenta direito, fora o estresse emocional, né, que causa em todo mundo. Então, está havendo assim, um degladio, né, uma coisa assim, terrível. Eu até anotei aqui uma frase que eu achei muito interessante, é do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo, né? Quando você olha para o abismo também olha para você, né? É bem assim o negócio, quer dizer, as pessoas... É o que está acontecendo hoje no Brasil, né? É o que está acontecendo hoje, nós só olhamos para o abismo, né? Nossas autoridades aí que estão editando essas normas, que estão dando, nossa, que maravilha, um voto de confiança a todos os comerciantes, né? Que maravilha, que bonzinho que eles são, né? Quer dizer, eles estão olhando só para o abismo, né? E o abismo olha para eles também, quer dizer, você só vê coisas ruins, né? Nessa situação. Vamos abrir um pouco mais a mente e vamos olhar para as pessoas como pessoas, seres inteligentes, comerciantes, responsáveis. Nós temos, todos são responsáveis. No Brasil, a gente vê que a maioria é responsável, né? São pessoas responsáveis, trabalhadoras, né? O Brasil tem fama de ter um povo trabalhador, né? Que gosta, inclusive, de trabalhar, né? Você vê, às vezes, algumas pessoas que você, às vezes, até oferece algum dinheiro para a pessoa para ajudar, fala, não, eu quero fazer algum servicinho, alguma coisa que compense esse valor que eu estou recebendo. São muitas pessoas assim, são pessoas de honra, né? Pessoas que honram realmente o trabalho. E isso foi tirado, sabe? Então, aqui, de repente, a pessoa que trabalha está sendo presa, né? Está sendo multada. Sabe? O que a gente tem visto... Donizete, a gente tem visto aí de vídeos correndo na internet, é um absurdo, né? Nossa. Os caras tomando mercadoria de paraplégico, prendendo o cara que está vendendo coco, coisas absurdas. Assim, são tempos muito difíceis, né? É uma coisa assim que, se tivesse uma lógica, a gente entenderia, né? Fala, não, há uma lógica por trás disso, realmente mas não tem, nem eles sabem explicar que lógica é essa, entende? E aí você vê um cara que ele recebe dinheiro público, né? Às vezes um funcionário público está lá, o salarinho dele está garantido, mas ele vai lá e multa e prende, às vezes,
O cara está vendendo coco na rua. Que lógica é essa? É uma situação É muito triste mesmo. desumano, é desumano. O Donizete, nessa primeira semana de transição, o governo autorizou o funcionamento também da abertura das igrejas, dos templos, para missas, para cultos. Eu havia feito semana passada uma enquete, eu estava abrindo aqui o Instagram para confirmar, um número muito grande de pessoas que participaram, 867. Eu perguntei, você é favorável à liberação de missas e cultos neste momento? Semana passada, 67% das pessoas responderam que não, 67%, e apenas 33% responderam que sim. Seria basicamente muito simples, basta você liberar com 30% de capacidade. Aí acabou sendo liberado para 25% a partir desse domingo. Você é um cara que defende muito essa questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio na alimentação. Essa é uma medida que pode ajudar, porque 60% das pessoas, segundo um levantamento feito por um instituto, elas estão fora do seu normal. Elas tiveram o seu emocional afetado, elas estão sob estresse, elas estão angustiadas, ansiosas. Então você trabalha muito essa questão do equilíbrio da emoção, do equilíbrio físico, né? Uhum. Isso é muito importante, como a gente mesmo falou, né? Até mesmo o problema da energia que a pessoa tem, né? A energia para combater os vírus, né? E isso afeta muito a capacidade da pessoa no combate a qualquer tipo de doença. Então, você estando fora do seu equilíbrio normal, né, você, na verdade, gera doenças. Então, por exemplo, a gente costuma falar muito assim das pessoas que reclamam, por exemplo. Pega uma palavra, né, que é um trabalho que a gente faz muito relacionado a essa questão do equilíbrio emocional. Então, quem reclama, clama duas vezes. Você fala você está repetindo, né? Reclama, a pessoa clama duas vezes. Então, quem reclama demais da vida, né? Você reclama das coisas ruins, você está pedindo essas coisas ruins duas vezes. Você está clamando para que as coisas ruins se repitam, né? Então, isso passa despercebido por muitas pessoas que reclamam bastante, né? Mas não tem a noção de que, na verdade, o que elas estão provocando para elas estão atraindo coisas ruins. Elas estão entrando num ciclo, né? Que a gente chamaria de psicosfera, né? Que é uma esfera psíquica, aonde você atrai ali coisas ruins. Por isso que a gente fala, por isso que Nietzsche falou, né? Quando você olha para o abismo olha para você. Então, quando você se concentra só em coisas ruins, negativas, essas coisas ruins, negativas, passam a fazer parte do seu mundo, né? E com o tempo passam a fazer parte de você. Então, eu não digo assim, claro, não vamos ignorar, aquilo mesmo que você falou, não vamos ignorar que existe uma doença terrível, que é o coronavírus, realmente está afetando a vida de todos nós. Isso não se deve negar, devemos tomar todos os cuidados necessários, protocolos até agora divulgados, vamos repetir, né, que são a máscara, agora todo mundo usando máscara dupla até, né, mas usando bem também, que cubra o nariz, tem muita gente com o nariz de fora, né, então não justifica, não vai trazer problema, então que use bem. Então, vamos utilizar todos os protocolos, afastamento social, enfim, vamos tomar os cuidados, lavar as mãos, mas não vamos ficar vendo, por exemplo, todo dia notícias e detalhes, e entrar em detalhes sobre isso, que a gente vai atraindo cada vez mais o desequilíbrio emocional, né? E com isso a gente vai ficando mais sujeito à doença. Então é preferível zelar, e essas coisas é a gente que deixa entrar, né? Sabe o que é importar, né? O que me importa? Quando você fala importar, significa você trazer para dentro, né? Importar, trazer para dentro. Então, você importa-se demais com isso, coisas que você não pode resolver. A gente deve, por exemplo, você está preocupado com a extinção das baleias, por exemplo. Então, faça alguma coisa para que isso não aconteça, né?
vê aí o Greenpeace, o pessoal que trabalha com isso diretamente, faça doações, ou vai lá ajudar, enfim, faça alguma coisa. Agora, ficar se preocupando sem fazer nada e sem poder fazer nada, só vai trazer problemas, né? Então, Donizete, tomar os cuidados necessários, né, e se preocupar menos. mas Donizete, você mencionou bem isso que a consciência que a gente tem a respeito dos riscos e os cuidados que são necessários para você poder retomar as atividades econômicas, as atividades comerciais. É, agora não adianta a TV, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal de sei lá de onde, vir mostrar a miséria que está no país, a miséria que está já para milhões de pessoas e fazer sensacionalismo em cima daquilo. Eu não vi, não sei se há, se houver, eu peço desculpas, alguma Câmara de Vereadores que tenha reduzido em 50% os seus gastos e que tenha reduzido em 50% o salário dos vereadores para poder pegar esse dinheiro e doar comida para essas pessoas que estão passando fome. Esses caras não sei quanto ganha um deputado estadual, em torno de 30 mil, deve ser isso, não sei, se reduziram 50% do que eles recebem para doar em cestas básicas para essas pessoas que estão passando fome, para que elas pudessem ficar em casa. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Isso já existia uma situação de uma certa violência, que é o furto a residências em vários aspectos, e o que está acontecendo em Campinas, e provavelmente no Brasil inteiro, eu até vi uma matéria no jornal da Record aqui de Campinas, são os furtos de instalações elétricas e relógios. O sujeito chega, como aconteceu comigo agora, domingo, chega lá no escritório do jornal, furtaram o fio, recortaram, não conseguiram levar o relógio, porque fechou um curto, deu um estouro, a vizinha abriu a janela e eles saíram correndo. Mas cortou a fiação, cortou. E aí, nessa matéria, mostra lá a região do Campo Grande, que o cara, em 15 dias, furtaram o relógio dele 3 vezes, porque as pessoas estão desesperadas e elas vão ter que vender, furtar fio para vender, eles vão ter que furtar relógio para vender o zinco. O cara da CPFL que foi lá falou, olha, todos os dias nós refazemos ligações de furto desse tipo. Esses bandidinhos, esses marginais, essas pessoas, eles cortam fio de um lado ao outro da rua, corta. Ele falou, não sei, eles andam com escada grande, porque geralmente é à noite. Sobe no poste, corta de um lado, corta de outro, e está garantido ali R$10 de cobre. E eles estão fazendo isso. E ele falou, todos os dias nós estamos fazendo isso em todas as regiões da cidade. Então, os políticos e as pessoas que controlam isso, que estão fazendo dando esse voto de confiança no setor econômico, nos setores econômicos, eles tinham que dar esse voto de confiança também. Olha, eu estou ganhando aqui como secretário R$30 mil, eu vou tirar R$15 mil e vou doar para comprar cesta básica, para que essas pessoas não precisem furtar, não precisem passar fome. Isso seria um voto de confiança. A gente vê a classe política, cada vez eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, que Renan Calheiros, aquele que todo mundo sabe, pode ser o presidente da CPI que vai investigar a Covid. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Então, o que pode fazer para o povo? Só pode fazer uma coisa, pega um narizinho de palhaço e dá para cada um dos brasileiros. Olha o meu palhacinho, tá aqui, ó, não tira ele. Olha lá o palhacinho, tem que pegar o narizinho de palhaço e falar, brasileiro, tô para você, põe esse narizinho de palhaço, que é exatamente isso que eu entendo de você. É isso que eu penso. Então, ao invés das pessoas pensarem em arrumar tratamento adequado, investir em tempo e pesquisa e dinheiro para um tratamento adequado, para que as pessoas não morram, para que as pessoas possam trabalhar com um pouco mais de segurança, aumentar o número mas aumentar de forma verdadeira, não de forma mentirosa, falaciosa, o número de UTIs, de leitos de enfermaria, de verdade, e não só no papel para roubar o dinheiro, para ganhar o dinheiro fácil. Em vez de fazer isso, as pessoas estão brigando. Tem que investigar se foi feito certo ou errado? Tem, claro que tem que investigar. Você concorda com que estão da forma que estão? Não concordo. Mas não é o momento de se fazer uma CPI agora, no meio de uma pandemia, quando 4 mil pessoas morrem por dia.
Então, isso, e você não, e mais 4.000 pessoas vão morrer de fome por dia se as coisas não melhorarem. E muitas Então, pessoas não é uma sabem, solução. muitas pessoas não sabem, Clóvis, é que além de ocupar tempo nessa CPI, das pessoas que deveriam estar trabalhando outros E o assuntos, custo, né? custa caro, exatamente, o custo é alto. É o dinheiro nosso que deveria ser investido aí no combate à pandemia, que vai lá para a CPI. Para quê? Para que eles tenham um almoço legal, para que eles possam tomar seus vinhos, entendeu? E a gente continuar bancando essa mordomia. E você falou sobre corte dos vereadores, cortarem seus salários e tal. E os assessores, né? Pessoas, os penduricalhos, né? Que ficam não só com relação aos vereadores, mas também com relação a todos os políticos, né? Quantos e quantos cabides de emprego, né? Aí E quem que estão aí. paga? E Quem paga agora, mesmo? e Quem que agora paga isso? acabaram. Não, agora Quem que paga tudo acabaram. isso, Zé? Quem paga tudo isso? Não, eu esqueci. Quem que paga tudo isso mesmo? São as pessoas que eles deram voto de confiança, né? Ah, que eles deram esse voto de confiança para o setor Sim, econômico. São esses donos de lojas que estão fechadas, é isso? Eles que pagam o então. salário deles. São os donos de restaurantes que estão falindo e que vão ter que pagar? Tem que pagar imposto. Então, de repente, eles perceberam que se não tiver impostos, né, vai ficar difícil bancar a mordomia deles, né? Aí resolveram dar um voto de confiança, porque agora vai vir aí o imposto de renda e tudo mais, e já tem que preparar o imposto de renda do ano que vem, e fora os outros impostos embutidos em todas as coisas que a gente faz, né? A gente paga imposto para tudo, né? Tudo embutido ali, muito quietinho, muito bonitinho, e que vai levando o nosso dinheiro. São cerca de 3 meses de trabalho, né, que a pessoa, que os empresários, principalmente, né, e também os trabalhadores, deixam para o governo cuidar da gente, né, quer dizer, que deveria, né, cuidar da gente. E que estão fazendo isso, estão dando um voto de confiança para a gente agora, que são muito bonzinhos. Mas cortar os salários, cortar. Agora, eu ia dizer o seguinte: que não existe mais agora aquela história do funcionário fantasma, né, nas prefeituras, porque todo mundo virou fantasma agora, quer dizer, agora não precisa, não estou falando sobre as mortes, não precisa ir ao emprego, né? O pessoal pode trabalhar de casa agora, coisa que muitos já faziam antes, né? E que continua. Agora sim, o cara não apareceu para trabalhar, claro, ele Não, ele está em está em home home office. office. Ó, Ele está em mudou, home office. mudou da categoria de funcionário fantasma para teletrabalho. Teletrabalho, agora virou Teletrabalho. teletrabalho. Agora Aliás, tem alguns que facilitou. são bem tele mesmo, que eles estão à distância do Nordeste aqui, distância São, do litoral norte aqui. Ô, são Donizete, agora tele, menos trabalho, né? só tele. Donizete, eu estou vendo aqui que tem mais um probleminha para a gente, que Campinas está preocupada com, está fazendo alerta sobre a incidência de dengue em diversos casos. Mais um probleminha que a cidade vai se preocupar, né? Mas sobre ainda a pandemia, você viu a notícia sobre a vacinação equivocada, que algumas pessoas foram tomar vacina contra a influenza e alguém É, deu tinha bebês, tinha grávida. Será que a gente está perdendo a noção das coisas? Que você falou, né? A gente está meio esquisito, né? tá tudo meio pirado, né? A coisa está complicada, realmente. O pessoal está É. pirando e tá difícil a situação. É difícil a gente dizer, Cláudio, se você pegar na literatura, principalmente quando a gente fala em religião, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção é a chamada transição planetária, né? Ou, para alguns, o apocalipse, né, também, né? Então, quer dizer, se você pegar essa literatura, você vai ver que a gente está bem beirando a essa situação, né, de fim dos tempos. Esse fim dos tempos significa que a Terra vai explodir ou coisa assim, a menos que o Irã lá consiga a bomba atômica que eles já estão em vias de fazer lá, né? Os Estados Unidos já está de olho e tal, já é uma outra confusão que vem aí pela frente. Aí. Mas não vai explodir o planeta, o que vai explodir é a raça humana, né? Que vai entrar em extermínio, né? E isso não está longe, porque você vê que além da praga em si, né, está havendo esse retrocesso no raciocínio.
né? As pessoas estão emburrecendo dia a dia. E isso é muito perigoso, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu falo, nossa, será que eu estou emburrecendo também, né? Algumas coisas talvez a gente faça algumas burradas aí e tudo mais. Mas no âmbito geral, está acontecendo isso. Agora, quer dizer, tem torcida organizada para bandido, né? Pessoas têm os fãs Olha, do. Donizete, o que que passa na cabeça, no seu olhar, o que que passa na cabeça de um grupo de pessoas que sabe que o Clóvis Cordeiro é bandido, o Clóvis Cordeiro é corrupto, o Clóvis Cordeiro escondeu patrimônio, o filho do Clóvis Cordeiro tem 500 milhões de reais escondido, guardado, e aí ele fala assim, eu sei que ele é corrupto, mas eu apoio ele. O que que passa na cabeça desse povo? Dá para imaginar se é titica de galinha ou é alguma coisa pior? Eu acho que é falta de moral mesmo, né, Clóvis? É falta de religiosidade, né? Falta de fé. É assim, é você acreditar apenas na matéria temporária, né? Ninguém está levando em conta que a gente vai prestar contas disso. Então, a pessoa acha que vivendo 70, 80 anos, que é a média, né, de vida do brasileiro, né? O que são 70, 80 anos diante de uma eternidade, né? A menos que a pessoa Você simplesmente está seja poeta hoje, hein, Donizete? Você falou uma frase de efeito, né? O que são 70 anos diante de uma eternidade. Isso uma dá uma eternidade. frase. Donizete Romão. Pois é, estou lendo Nietzsche já. Mas mas é exatamente porque a pessoa acredita que vai viver tudo isso, vai juntar dinheiro, né? Vai juntar dinheiro, fortuna, etc. Então, mas não vai poder gastar, né? Vai chegar uma hora, com Covid ou sem Covid, ela vai deixar esse planeta aqui, né? Ela vai, como dizem os espíritas, desencarnar, ou ela vai morrer, ou ela vai passar para o patamar de cima ou de baixo, não sei, só sei que vai, entendeu? Com Covid ou sem Covid, ou vai ser um problema de, como diz uma música do Gilberto Gil, né? De susto, de bala ou vício, né? Vai, não tem jeito, vai, entendeu? Agora, acumula coisas, apoia corrupto, né? Esquece do Evangelho de Jesus Cristo, né? Esquece de seguir as premissas, o que Jesus colocou, que na verdade foi um ensinamento de caminho, foi um alerta, né? Segue quem quiser, na verdade, porque tem um livre-arbítrio, né? Segue quem quiser. Agora, quem não quiser vai ter que arcar com as consequências. Né? É a mesma coisa, só para completar essa linha de raciocínio, é a mesma coisa de você ir para uma cidade, de uma cidade para outra, e encontrar ali um trecho muito bom, mas que tem pedágio, né? As estradas aqui são excelentes, pelo menos no estado de São Paulo, né? Mas estão cheias de pedágios, você tem que pagar, né? Para a conservação dessas estradas, se o seu carro às vezes quebrar, por exemplo, você vai ter uma assistência ali, vai para um carrinho ali e tal, né, que te socorre e tudo mais, mas você tem que pagar para isso, né, tem que pagar pedágio, né, aí se você fala, não vou pagar pedágio, vou pegar uma estradinha vicinal, aí uma estradinha que eu sei que eu vou chegar na minha cidade, mas aí você vai encontrar buraco, você vai encontrar estrada ruim, você pode atolar o teu carro, você pode ser assaltado num ponto que ninguém vai te ajudar, se o seu carro quebrar, você vai ficar perdido no meio do nada, enfim. Você escolheu o caminho, né? Agora, se acontece isso, a pessoa fala, não, aí culpa Deus, né? Não, Deus não me protege. Olha só o que ele está fazendo me passar. Tá. Bicho, você que escolheu isso, né? Agora arque com as consequências, não é verdade? Então, é bem isso que tá acontecendo, e as pessoas, respondendo a sua pergunta, o que passa pela cabeça dessas pessoas, é justamente isso. É o materialismo, né? Materialismo por materialismo. Donizete, nessa fase de salmão, que vai ter um salmão mais claro na semana que vem, a gente saiu da fase vermelha, está mantido, então, reforçando, está mantido o toque de recolher, das 20 horas até as 5, e na próxima semana, que é a segunda fase de transição, que vai ser tipo um salmão mais claro, aí é de 24 a 30 de abril, abrirão para o público os restaurantes, salões de beleza, e aí também
os espaços culturais, museus, academias, clubes e parques públicos. Essa área cultural, ela vai levar muito tempo para se recompor. Eu tenho feito contato com alguns agentes da área de cultura, hoje mesmo um que trabalha há mais de 20 anos, há mais de 30 anos com teatro, fez contato comigo hoje, conversou, falou que eles estão há 1 ano e 2 meses tirando dinheiro do bolso, vendendo coisas para poder manter os seus funcionários, quem é a companhia maior, e os outros estão vendendo o almoço para não conseguir comprar janta. Então, é uma coisa muito difícil. O setor da cultura vai demorar um tempão para se recompor, eu acho que até um pouco mais que o dos restaurantes, óbvio, porque a comida é essencial e imediata, e a cultura também é essencial, só que vai ter que ficar para depois, né? É bem ao gosto desses detentores do poder aí, né? Que, na verdade, a cultura para eles pouco interessa, na verdade. Fazem isso para ganhar votos políticos e tudo mais. Você vê a depredação que está, sempre esteve, né? Não só agora por conta da pandemia, né? Mas você vê, assim, obras importantes, de artistas importantes, sendo pichadas, né? Sendo mal cuidados, casas, enfim, de cultura sendo depredadas. Em Campinas, a gente tem aí, né, o teatro do Centro de Convivência, já falamos tanto sobre isso, né? 8 anos parado, e você vai, às vezes, numa cidadezinha pequena, o teatrinho está lá funcionando na boa e tudo mais, bem cuidado, às vezes. E Campinas, uma cidade cultural, um polo cultural aqui, que é um polo cultural, a terra de Carlos Gomes, né? Nós temos 2 universidades excelentes, e a Unicamp, que trabalha teatro também, tem lá o curso de teatro, de formação de atores. Eu mesmo fiz um curso lá também de cinema, né, também para cinema e também de teatro, sabe, coisas assim extraordinárias, com professores extraordinários, gente muito boa e tudo mais. Mas Campinas não tem um teatro decente hoje. Nunca teve, na verdade, né? Nós tivemos algum tempo, funcionou bem o Convivência, nós temos aí o Parque Ecológico aqui de Campinas, excelente, um lugar extraordinário, que deveria ser extraordinário, né? Nós temos ali lembranças importantes, históricas, né, de Campinas, a cidade, acho que é Mato Dentro, se não me engano, que era a fazenda, né? Nós temos ali o Casarão, Mato Dentro, né? Fazenda de Mato Dentro. Nós temos o Casarão ali, que é importante, né? Teve uma época que eu trabalhei bastante ali, tentando melhorar aquilo em termos culturais também, mas ninguém faz nada para melhorar isso, né? A gente ia ter o teatro de ópera, agora não vai ter mais, que parece que a verba foi alocada para o Centro de Convivência, para restaurar o Centro de Convivência, que é um projeto que não deu certo, né? Para mim não deu certo aquele projeto. Quer dizer, se chove dentro, se tem problemas sérios ali de ventilação, uma série de problemas que se encontra no Convênio, é um projeto que não funcionou. Foi Neymar. E por força de contrato ele não pode ser mudado na sua estrutura, né? Pois é, então, força de contrato, quer dizer, e aí quem paga? São os produtores culturais, aliás, a própria cidade, de um modo geral, né? Nós perdemos também o City Bar ali, né? Um lugar gostoso que as pessoas gostavam de ir. Não, mas acho que o City Bar continua. City Bar continua, né, Donizete? Não sei se continua, se está fechado. Sim, continua, eu passei lá já algumas vezes. O Bar do Rosário, né? Eles estão passando assim por dificuldades, mas o City Bar está funcionando, como toda a cidade, né? O Rosário também, numa condição muito precária, também sofrendo muito, né? Porque o Rosário foi fechado, eu não sei se teve uma... eu não sei se abriu. Nisso aí. Eu não sei dizer para você, mas realmente é muito triste. Donizete, você tem 2 notícias aí, você falou da Unicamp, a Unicamp tem um novo reitor, que é o professor Tom Zé, né? Eu estou tentando achar a notícia aqui publicada no Jornal de Campinas, mas eu estou com tanta coisa, tantas páginas abertas aqui que eu não consegui falar. E uma outra notícia que saiu ontem também, o governo publicou um edital, fugindo um pouquinho do nosso tema Covid, um edital de privatização ali do aeroporto estadual dos Amarais. Aquele aeroporto ali, como eu moro aqui na região do Jardim Chapadão, e a gente tem observado, ele recebe, nos últimos meses não, mas ele recebe aeronaves de médio porte já.
Tem ali uns jatos que eles descem aqui fazendo um barulho danado, são jatos assim de primeira linha, são aeronaves grandes que estão descendo ali. E esse aeroporto, ele vai ser, aquele aeroporto ali é bem estranho, não sei se você conhece os Amarais, Conheço. a Conheço. segurança ali é precaríssima. Ali Sim. tem dois guardas que ficam na. O jatinho desce, sai, sabe o que chega, o que sai ali, ninguém sabe. Quando minhas filhas eram pequenas, né, a gente ia muito lá, que elas assistiam um desenho animado que tinha o papai avião, né, e o bebê avião. E a gente E foi aí lá ela conhecer o bebê avião, que eram os aviãozinhos. O bebê avião, muito legal. Mas é bacana lá, aquele espaço também é outro espaço que você está falando, falta segurança, falta estrutura, né? Infelizmente, Clóvis, a gente às vezes coloca a questão, a culpa agora na pandemia, né? Claro que a pandemia tem culpa, está atrapalhando tem, muito a vida de todo mundo, né? Mas tem muita coisa que já não funcionava antes da pandemia, como é a questão mesmo do próprio sistema de saúde, que Campinas ainda até que melhorou com a pandemia, né? Parece que deu uma melhorada, houve uma corda aí, porque as pessoas ficam ainda na fila do INSS, né? Muito tempo para ser atendidas e nem sempre conseguem atendimento. E é assim, sempre foi. Mas Sempre será que vão foi. Não é acompanhar, agora. Donizete? Será que a mídia vai acompanhar? Olha, não há pandemia, ou a pandemia reduziu 80%, mas o cara está esperando 8 horas para ser atendido no hospital. Será que vai acompanhar? Não vai, então, é que tá. Essa que é a questão. Infelizmente, a gente às vezes tem que falar muito da mídia, que a mídia está, sabe, prestando um desserviço à comunidade, sabe? Em Sem alguns mostrar. casos, sim. Sim, a Em alguns maioria dos casos, casos, os grandes veículos, principalmente, né? Tem muita gente aí ainda imbuída sei lá, de fazer coisas boas, né? Mas a gente tem visto aí, a gente tem acompanhado fake news, né? Tudo quanto é forma, todo mundo está querendo ganhar alguma coisa, sabe? Todo mundo está querendo ganhar projeção política, ou sei lá, garantir, obviamente, sobrevivência do seu veículo de comunicação a todo custo. Tem que vender, as pessoas têm que ler, as pessoas têm que acessar. Então, vamos bolar uma coisa aí que chame a atenção, entendeu? Uhum. E é isso que se faz, tipo as manchetes e tudo mais, e que deixam as pessoas ainda cada vez mais assustadas e cada vez mais inseguras. Donizete, nós estamos caminhando para o nosso fechamento da primeira hora, da nossa hora, que é a nossa live de uma hora. Vamos reforçar, então, para que fique bem guardado para as pessoas. Fase vermelha atenuada, flexibilizada, uma fase Salmão. salmão. Eu não posso falar cor-de-rosa, porque aqui em Campinas, se falar fase cor-de-rosa, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Então, é uma fase salmão, que foi inventada pelo comitê que está dando esse voto de confiança para os setores econômicos. Então, voltam a funcionar o que, Donizete? São os cultos religiosos estão autorizados, com 20% da capacidade, é isso? Pelo que eu vi, o que vai acontecer, a divisão é assim. Primeiro, o comércio, né, vai começar a funcionar, em parte comércio, e na semana que vem, os serviços. Comércio a partir de domingo e os domingo. cultos religiosos a partir de domingo. Amanhã as igrejas evangélicas, batistas, luteranas, as pentecostais, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer templo, só a partir de domingo. Com 20% da capacidade e obedecendo todo o protocolo sanitário. E aí o serviço, o que volta a funcionar a partir do dia 24? Serviço importante, quer dizer, muitas coisas importantes, certamente, mas as academias voltam também, né? As academias, os salões de beleza que estão sofrendo Instituto demais. De beleza. Salões de beleza, os espaços culturais, os parques que vão dar uma arejada na cabeça das pessoas. Por exemplo, vem aqui para a Pedreira do Chapadão, está fazendo uma falta danada, um espaço aberto para tomar sol, fazer uma caminhada, está fechado. E você vê que o sol é importante fonte de vitamina D, né? Importantíssimo também para essa questão da prevenção da Covid, né? Principalmente, né? Para melhorar a capacidade de defesa do organismo, né? A vitamina D é importante
você vê que até onde chega a capacidade que a indústria farmacêutica, principalmente, né, sempre colocou que não se pode tomar sol das 10 às 3, por exemplo. E é das 10 às 3 que agora especialistas estão indicando que é onde tem maior fonte de vitamina D, Que é o que as melhor pessoas horário devem tomar sol. Claro que se você tem uma pele branquinha, né, que nem eu, né, branquelo, né, você vai tomar menos sol, uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Se for que nem eu, assim, com essa cor assim, posso tomar um Você pouquinho já mais. pode tomar um pouquinho mais, uns 20 minutos, uns 5, né? Quem tem a pele bem escura pode aumentar para uma meia hora. Enfim, né? Vai do bom senso de cada um, mas tem que fazer isso. Realmente para pegar mais vitamina D e aumentar a sua capacidade de defesa. Então tá bom, Donizete Romão, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu sócio aqui na live Conexão Campinas. A gente informa que essa live ficará, você que chegou agora, pode assistir a live que vai ficar postada no canal do Jornal do Castelo no YouTube. Eu prometo que dessa vez eu não vou apagar a live sem querer. Ela será incorporada e será mandada para o canal do Jornal do Castelo do YouTube. Nós já estamos com 1.663 inscritos, já está melhorando. É bom. E um bom final de semana para você, Donizete, um bom final de semana a todos e que Deus nos ajude, que para a semana que vem a gente tenha notícias melhores ainda. Tá bom, Donizete? Vamos torcer por melhores notícias e que as pessoas continuem se protegendo, né? Continuem realmente tomando os cuidados. E agora, com essa abertura parcial, não é para relaxar, né? Nos devidos cuidados. Tem que continuar, aliás, tem que aumentar, né? Os cuidados e vamos torcer para que os antagonistas aí, né, do sistema realmente se conscientizem que a coisa é séria e que a gente tem que tomar muito cuidado, não só com a pandemia, mas também com essa quebradeira que está sendo provocada por algumas atitudes, eu diria, impensadas. Tá bom, então. Donizete Romão, jornalista, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa Conexão Campinas, nessa flexibilização do Plano São Paulo de combate à pandemia, saindo da fase vermelha para a fase que nós vamos chamar aqui de fase salmão e não fase de transição. Essa fase de transição, onde o comércio tem agora mais um voto de confiança dos gestores dessa crise. Um bom final de semana a todos e até a próxima Conexão Campinas.